Graça e paz, irmãos. Que bom poder continuar estudando a palavra do Senhor e continuar estudando nossas lições de células. Estamos na série Conectados e nessa semana nós vamos estar falando sobre Aumente Minha Fé. Semana passada nós estivemos avaliando o tema muito sugestivo também, maturidade. Você tem crescido em maturidade? Né? Para crescer em maturidade também precisamos crescer na fé. Então nós vamos ver como que nós vamos trabalhar aí esse tema tão importante sobre aumente a minha fé. Né? Nós sabemos que Jesus foi questionado sobre isso, né? A necessidade de aumentarmos a nossa fé. Bom, você quer crescer em maturidade? Uma pessoa que está conectada com Deus vai crescer, não resta dúvida. Amadurecer e dar frutos. Então, na semana passada, trabalhamos esse tema, maturidade, tomando como base a pregação do pastor Douglas Gonçalves, que participou de uma conferência lá na Igreja Batista Central em Belo Horizonte. Então, essa semana, vamos avançar mais sobre um dos assuntos mais importantes da vida de um cristão, a fé. Afinal, somos salvos pela fé. Onde está isso? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E também pela fé agradamos a Deus. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois a quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então uma pessoa conectada com Deus e a sua igreja é chamada a amadurecer, que é um sinal de saúde espiritual. E para podermos amadurecer, precisamos desenvolver nossa fé. Isso mesmo, né? Você sabia que a sua fé pode crescer e ser estimulada e desenvolvida? Qual a pergunta que eu faço? Você sabia disso? Que sua fé pode crescer e ser desenvolvida? Você precisa aprender a aumentar a sua fé? Eu acredito que todos nós aqui somos necessitados de crescimento na fé. Né? Então, o primeiro tópico nós vamos ver ajuda a minha incredulidade. Né? Não é errado nós termos incredulidade no sentido de que em alguns momentos nós dizemos assim, é impossível, não vai acontecer. É aí que entra realmente a fé. Né? Nós temos essa passagem lá em Marcos 9, né, de 14 a 27, aonde um pai desesperado trouxe a Jesus seu filho enfermo e oprimido desde a infância, após a tentativa frustrada dos discípulos de curá-lo. Né? No encontro com Jesus, esse pai afirmou, tudo é possível aquele que crê. Né? Aliás, Jesus afirmou a esse pai, né? Tudo é possível aquele que crê. E o homem respondeu, eu creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Então aquele homem foi honesto diante de Jesus, vendo a situação do seu filho, que estava numa situação assim calamitosa. Né? Humanamente falando, essa resposta parece ser contraditória. Como alguém pode afirmar que crê e ao mesmo tempo confessar sua incredulidade? Então, à primeira vista, soa incoerente, mas olhando mais fundo, percebemos que esse pai estava sendo honesto diante do conflito interno que todos nós já enfrentamos. Ele cria sim, mas também reconhecia suas limitações diante de um desafio que parecia impossível. Afinal, os discípulos que estavam ali não haviam dado conta de libertar aquele menino. Então amamos os milagres de Deus, mas nem sempre amamos o contexto que antecede. Gostamos da cura, mas não da enfermidade. Amamos a provisão, mas não a escassez. Queremos ver portas abertas, mas não gostamos de enfrentar os momentos em que todas parecem fechadas. O que mais nos incomoda são os segundos antes do milagre, não é verdade? Aquele tempo de espera, de vulnerabilidade. Esse pai nos ensina que somos vulneráveis diante de Deus. A fé, ele expressa, não é perfeita, mas é autêntica. Aquele homem tinha fé, mas não perfeita, mas autêntica. Ele cria, mas reconhecia que sua fé era insuficiente para o tamanho do desafio. Por isso pede a Jesus o que ele pode dar, mais fé. Com esse pai, aprendemos muito sobre a fé e percebemos que ela pode aumentar. Pergunta que nós podemos nos fazer.
Você precisa de ajuda para vencer a incredulidade? Quais crises e necessidades você tem enfrentado? Então, nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos para que a gente possa, evidentemente, encontrar uma resposta para nosso questionamento. E o primeiro tópico: fé é um presente de Deus. Então, a fé não nasce em nós por natureza. Ela é concedida pelo próprio Deus como um dom gratuito da sua graça, seu favor imerecido. A fé não é fruto de autoconfiança ou pensamento positivo. Se dependesse de nós, seria limitada e instável. Né? Ela é plantada por Deus no coração humano como uma semente que pode crescer. A salvação é o maior exemplo. Não conseguimos crer por nós mesmos. O Espírito Santo nos convence e desperta a fé. Então, Efésios 2, 8 e 9, ele vai dizer isso, né? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 12, 3 diz assim: cada um de vocês não pense de si mesmo além do que convém, mas pense de si com moderação, segundo a medida da fé que lhe concedeu. Então, se a fé fosse mérito humano, fosse algo que nós ganhamos por ter feito algo, haveria espaço para o orgulho espiritual. Mas como é dom, só podemos recebê-la com humildade. Isso significa que ninguém pode se vangloriar dizendo: eu tenho mais fé porque sou mais dedicado ou mais inteligente. Então a fé é dada pelo Pai para que nos aproximemos dele. Reconhecer isso nos liberta da ansiedade de tentar fabricar a fé e nos coloca uma posição de dependência. A pergunta é: você já fez a oração daquele pai dizendo: Senhor, aumenta a minha fé? Como você pode se aproximar mais de Cristo a fim de fortalecer a sua fé? Né? Então, a fé, segundo tópico, a fé não é binária. A fé não é tudo ou nada. A fé não é um botão que liga e desliga, onde ou se tem ou não se tem. Não se trata apenas de ter ou de não ter fé, mas de graus, níveis de maturidade. Né? Mateus 14, 31 vai dizer assim: homens de pequena fé, ou homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? E também em Mateus 15, 28, Jesus vai dizer à mulher: grande é a tua fé. Jesus reconhece diferentes medidas de fé, pequena, grande, crescente, enfraquecida. Isto mostra que a fé é dinâmica, um processo em construção. Assim como a saúde física pode variar, a fé também precisa ser nutrida e fortalecida. Pedro, ao andar sobre as águas, como nós vimos lá em Mateus 14, né, manifestou fé suficiente para sair do barco, mas vacilou diante do vento. Ele não estava sem fé, mas a sua fé oscilou. Precisamos abandonar a mentalidade de que eu tenho fé total ou não tenho nada. Deus valoriza até a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, os discípulos não pediram fé porque não tinham nenhuma, mas porque tinham e sabiam e precisavam de mais. Isso prova que a fé não é fixa, mas algo que cresce. Reconhecer que a fé está em processo, em processo nos protege do desânimo quando enfrentamos dúvidas. O problema não é ter dúvidas, mas desistir de pedir que a fé cresça. Então, você já enfrentou crises de fé? O que faz quando a sua fé oscila? Né? Em momentos difíceis da vida, isso pode gerar muito sofrimento na vida da pessoa por desacreditar de que é possível resolver situações vindo de Deus através de um milagre do crescimento da nossa fé. Então, a fé é como um músculo que fortalece quando usamos, ou quando é usado. Não basta apenas receber a fé como presente, é necessário exercê-la em situações concretas. Tiago 2, 26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Em Hebreus 11, 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Então, quem não exercita a fé atrofia espiritualmente. Muitas vezes pedimos
a fé que fortaleça, pedimos a Deus, né, que fortaleça a nossa fé, mas Ele responde colocando-nos em situações onde precisamos confiar nele, além de nossas forças. Essas situações são o treino da fé. Assim como o músculo cresce quando sofrem resistência, a fé cresce quando enfrentamos dificuldades e escolhemos confiar. Entenda esse princípio: o músculo cresce quando aplicamos resistência, repetimos o exercício muitas vezes, perseveramos por bastante tempo fazendo o exercício e respeitamos as pausas e descansos. Da mesma forma ocorre com a nossa fé. Se você quer que sua fé cresça, então resista, repita, persevere e descanse. Precisamos aceitar os desafios como oportunidades de crescimento da fé. Quando surgem situações em que não temos controle, devemos enxergar nelas a chance de exercitar confiança em Deus. Quem foge dos testes nunca amadurece na fé. Pergunta que fica sobre esse tópico: você já encarou suas lutas como uma oportunidade de exercitar a fé? Como desafios que você está enfrentando podem servir para fortalecê-lo, né? O que isso pode gerar em você diante de dificuldades que possam surgir, né? Então, o quarto tópico vai dizer: a fé é a certeza do que é gerado na esperança. A fé não é ilusão ou pensamento positivo, ela é a certeza do que se espera, porque se apoia na esperança gerada por Deus no nosso interior. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Romanos 8:24-25 diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Em 25, mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamos-los pacientemente. Então, a fé é a certeza de que é gerado pela nossa esperança. Fé e esperança caminham juntos. Esperança é o terreno onde a fé é plantada. Se a nossa esperança estiver em coisas passageiras, a fé se tornará frágil. Mas quando a esperança está em Deus, a fé encontra firmeza. Portanto, é a convicção de que aquilo que Deus já gerou dentro de nós vai se manifestar no tempo certo. Assim como uma semente já contém a árvore dentro de si, a esperança plantada por Deus já contém o futuro que ele vai realizar. A fé olha para a semente e enxerga a árvore, mesmo antes dela nascer. Não, você vê uma semente, um pacotinho de semente, e depois de plantada, você vai perceber que aquela sementinha plantada gerou aquela árvore, aquela hortaliça ou qualquer coisa que venha de semente, né? Qual seria a pergunta sobre isso? Quais promessas Deus fez a você desde que você se converteu? Você tem direcionado sua fé para os propósitos e as promessas de Deus para a sua vida, regando essas sementes? Então, várias promessas Deus fez para conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele diz que ele tem poder para curar, para libertar, para perdoar todos os nossos pecados, né? Então, há várias promessas que Deus fez e que a gente crê pela fé que está acontecendo. Quinto ponto é: a fé antecede a manifestação do sobrenatural. Então, no reino de Deus, não é ver para crer, mas crer para ver. A fé sempre antecede um mover sobrenatural antes de qualquer milagre acontecer. Alguém precisou crer, a fé é o gatilho para agir o sobrenatural de Deus. Lá em Marcos 11:24 diz assim: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Veja o verbo, creio que já receberam e assim sucederá. E em Marcos 10:52, a tua fé te salvou. A ordem é clara, primeiro crer, depois ver. Deus honra a fé dos seus filhos. Jesus sempre destacou a fé antes de operar curas, libertações e milagres. O sobrenatural não vem para gerar a fé, mas para confirmar a fé já existente. Se esperamos ver para crer, nunca experimentaremos o sobrenatural. É preciso crer primeiro. A oração, generosidade, obediência e santidade são expressões práticas de fé e abrem espaço para o agir de Deus, né? Pergunta: qual passo de fé Deus está requerendo de você, a fim de liberar o sobrenatural
como você poderia colocar o pé sobre as águas para ver o mar se abrir, né? Então, da mesma forma que Deus permitiu que Moisés abrisse o mar para caminhar, ele permitiu que Pedro andasse sobre as águas. Que coisa maravilhosa! Dois momentos diferentes, mas de grande percepção. No meio do povo ali com Moisés, possivelmente muitos deles, se tivesse que andar sobre as águas, não andariam. E Pedro estava sozinho, por isso ele confiou plenamente. Só que ele chegou um momento em que vacilou na sua fé, né? Isso pode acontecer conosco. A gente está caminhando em busca de um propósito, de uma cura, de algo maravilhoso, e até mesmo de levar a salvação para uma pessoa, né? Precisa a gente exercitar a fé também para evangelizar, porque a gente tem que crer que a pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, vai ser confrontada pelo Espírito Santo e vai tomar a decisão de crescer e de viver ao lado de Cristo. Então, nesses momentos, às vezes, nós vacilamos. Graças a Deus, o Senhor estende sua mão quando nós estamos para afundar por falta de fé. Concluímos. O pedido dos discípulos deve ser também o nosso. Senhor, aumenta a nossa fé. Não se trata de fé perfeita, mas de fé viva, que cresce e é exercitada e nos faz experimentar o impossível. A fé é presente divino, processo em crescimento, prática diária, convicção da esperança e a chave para o sobrenatural. Uma das experiências mais ricas, transformadoras que existe é ser usado por Deus na vida de outras pessoas. É uma excelente oportunidade para exercitar a fé, fortalecendo e aumentando-a. Veja as necessidades das pessoas à sua volta. Coloque à disposição os recursos, os dons que Deus colocou em suas mãos e aplique a fé e veja o sobrenatural acontecer. Como pergunta, você está atento às necessidades das pessoas à sua volta? Você já tentou colocar seus dons em ação, aplicando fé? Você sabia que o sobrenatural de Deus se manifesta poderosamente quando agimos dessa forma? Que hoje possamos sair com essa oração nos lábios e no coração. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ajuda-me a vencer a incredulidade. Que eu confie mais em Ti do que nas circunstâncias. Que eu veja o invisível, espere o impossível, experimente o sobrenatural, que eu possa viver minha fé de maneira prática, que eu seja um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração que nós devemos fazer continuamente. Senhor, aumenta a minha fé, né? E fazendo aqui lembrança do apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Principal ferramenta, alimento é a palavra de Deus, lida através da Bíblia, a Escritura já revelada, para que nós cresçamos na fé. Então, deixo para você uma sugestão graciosa. Leia a palavra de Deus. Se aproprie desses momentos, desses textos, entenda que eles aconteceram, creia nisso e viva o sobrenatural de Deus. Senhor, abençoa, Pai, cada integrante dessa célula, que sejam pessoas de fé notória, que possam expressar isso através das circunstâncias da vida, mas que possam também, Senhor Deus, crescer cada vez mais em maturidade, na confiança, e exerçam sua fé em favor do bem geral, não só particular, mas das pessoas ao nosso redor. Quando oramos por enfermos, quando oramos por dificuldades enfrentadas por casais, por situações econômicas, por filhos e por outras circunstâncias que o mundo tem oferecido para os dias, que o Senhor nos abençoe pela nossa convicção que nós temos, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, possamos alcançar aquilo que colocamos na Tua presença. E toda a honra, toda a glória, por tudo que acontece, é dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus te abençoe, que seja uma semana, final de semana, uma semana abençoada para você e que você se aproprie da melhor fé, que é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e seja filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.